Em Eclesiastes capítulo 12, é um texto, uma palavra conhecida, e eu quero levar até o seu coração algumas ponderações. Se eu desse um título para essa mensagem hoje, eu poderia dizer para que você tivesse cuidado com a presença do inimigo. Tenha cuidado com a aproximação do inimigo. Tenha cuidado e tenha atenção para que a gente não seja pego de surpresa. Capítulo 12 de Eclesiastes, versículo 1. Quem achou, diga amém. Acharam? Diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelo que, gente? Pela janela. Vamos parar por aqui. Eu não tenho a intenção de ir muito longe aqui. Mas veja bem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Costumo ouvir muito, já ouvi bastante pessoas pregando, falando de jovens, lembrar de Deus enquanto são jovens. Porém, eu já quero trazer para um outro lado. Também falando de juventude, também falando de, digamos assim, de idade. Tempos que nós vivíamos, digamos assim, na nossa juventude espiritual. Lembra de Deus, irmãos, no início da sua caminhada com o Senhor Jesus. Lembra de como você era quando você começou a se converter. Lembra de Deus, de como você dava atenção a Ele no seu primeiro amor. É disso que Deus quer tratar com a gente. Lembra, porque essas lembranças do seu primeiro amor, de como você era com Deus no início da sua jornada, são lembranças que não se devem ser esquecidas. São lembranças que devem ser guardadas dentro do nosso coração, para que sirva de motivação, para que a gente, em tempo algum, em maneira alguma, nós venhamos diminuir esse ritmo. Nós venhamos, então, retroceder. A vontade de Deus, se você lê Provérbios, capítulo 4, você vai, acredito lá no versículo 19, eu não tenho certeza, você vai encontrar Deus dizendo: as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, dá a entender que o caminho do justo precisa ser um caminho de progresso, um caminho de crescimento contínuo, e nunca de, digamos, retrocesso, nunca de diminuindo a cada dia, e sempre um pouquinho a mais. Então, quando nós começamos na igreja, quando nós começamos com o Senhor Jesus, quem lembra desses momentos? Quem lembra de quando começou? Você lembra? Se hoje, não precisa responder para mim, mas você olhando para você hoje, você considera-se melhor ou pior do que essa época de quando você começou? Como que é, olhando, fazendo um retrospecto de todos esses anos, com toda a bagagem que você tem hoje, com todo o conhecimento da palavra que nós temos hoje? Será que nós somos melhores ou piores? Será que todos os conhecimentos e todos os entendimentos da palavra que o Espírito de Deus me fez, pela graça, conhecer, que me levou a viver, me introduziu dentro de um ministério, dentro, digamos, do ministério que eu estou dizendo, não estou falando de igreja, eu estou falando de comunhão com Deus, do Espírito Santo. Será que essa vida, irmão, será que digamos, essa oportunidade que eu tive, contribuiu para que me fizesse melhor, ou contribuiu para que fizesse de mim um servo pior do que eu era antes? Então nós precisamos sim ponderar algumas coisas. Nós precisamos ter consciência, colocar no coração e atender não o que eu estou falando,
mas atender o que o Espírito de Deus está dizendo. Lembrar do teu Criador nos dias do quê, pessoal? Da tua mocidade. Lembra dele. E falando mocidade mesmo, de jovem também, lembra de Deus. Lembra de Deus, irmãos. Usa as suas forças para Deus. Usa a sua inteligência para Deus. Usa a sua mente para o Senhor. Usa a sua cabeça para Deus. Usa o que você tem de capacidade para Deus. Aí a Bíblia diz ali, continuando, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra dele no dia. Como que era? Irmãos, eu vou ser sincero para você. Eu não vim aqui para dar lição de moral em ninguém. Mas eu vim aqui para falar aquilo que o Espírito de Deus colocou dentro do meu coração. E como eu disse, você não é um erro aqui. Sempre falo que no reino de Deus não existe um acaso, existe um propósito. Tá? Então veja bem, quando nós começamos na igreja, eu lembro, quando eu comecei a me converter, eu vinha na igreja todos os dias. Todos os dias, de culto eu vinha na igreja. Tinha uma época que tinha culto até todos os dias mesmo, tinha terça-feira, tinha quinta, quem lembra que tinha, né? E eu vinha. Quantas vezes o pastor chegava aqui, às vezes, sei lá se ele pensava isso, né? Está amarrado, eu estou fazendo um julgamento ruim, tá, gente? Se o pastor tivesse a intenção de, ai meu Deus, tomara que não venha ninguém para não pregar. Se ele tivesse, eu não estou falando que ele tinha, tá? Eu estou fazendo um julgamento ruim aqui dele, né? Se ele tivesse esse pensamento, tomara que não venha ninguém para não pregar, ele quebrou a cara. Porque sempre, pelo menos, eu tinha aqui. Agora, se ele estivesse orando para Deus, Deus manda a gente para pregar. Eu era a resposta da oração dele. De qualquer maneira, eu estava aqui. Então, às vezes, nós vamos os tempos vão passando, e nós vamos sendo convencidos, irmãos, que nós não precisamos mais. Sabe? Por mais, eu vou ser sincero para você, já vou mostrar uma situação muito delicada na Bíblia. E por mais que nós achamos que, eu acho que, não preciso muito. Por mais que a minha família esteja bem, por mais que na saúde eu esteja bem, mas o nosso corpo espiritual, o nosso corpo físico, ele é semelhante ao nosso espiritual. A mesma forma que precisa-se de alimento no espiritual, precisa-se de alimento no espiritual. Ambos se enfraquecem na falta de alimento. Quando nós não tratamos o nosso corpo físico, ou melhor, o nosso corpo espiritual, o nosso espírito com o devido valor, com a devida atenção, não damos a ele o devido tratamento que ele deve receber, ele então começa a fracassar. E eu vou te falar uma coisa. O apóstolo Paulo escreveu a Gaio, na 3ª de João. Ele diz o seguinte: amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como bem vai a tua alma. Então, todas as coisas na nossa vida são reflexo daquilo que é a nossa alma. São reflexo daquilo que é o meu espírito. Então, assim como é o meu espírito, a minha alma, vai ser as outras coisas na minha vida. Não tem como ser diferente. Não adianta você estar de uma maneira por dentro e querer ver outra por fora. É uma coisa que vai ser dar murro em ponta de faca. Dar soco no ar, como o apóstolo Paulo. Eu não combato como dando soco no ar. Ele tinha um objetivo certo. Amém? Ele não lutava em vão. Então nós precisamos, irmãos, colocar no coração. E peraí, Senhor, será que eu estou diminuindo? Aí eu julgo não precisar mais. Eu julgo não preciso orar pela minha família. E aí ele diz aqui, antes que venham os maus dias. O erro nosso, de algumas pessoas, é buscar a Deus só quando às vezes a gente começa a sentir o mal aproximando. Porque se nós tivéssemos uma percepção de nos prevenir do mal, já diz aí que um homem preparado, prevenido, ele vale por quanto? Já ouviu essa expressão? Lá no sítio a gente falava, um homem prevenido vale por 2. Então se você prevenir, você tem uma dupla força. Você é mais forte, você tem mais força do que o normal. Agora, se eu não sou um homem prevenido, que eu não ando prevenido, eu não ando bem estruturado, como Efésios capítulo 6, no versículo 10, o apóstolo Paulo diz, no demais, irmãos meus. Ou seja, enfim, está tudo bem, mas
fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder, né? Revestivos de toda a armadura, esteja firme para quê? Para que o dia mau, quando ele chegar, você esteja preparado para resisti-lo. Você esteja preparado para, de um modo simples, num golpe fácil, você consiga vencer o seu inimigo. E não com choros e lágrimas e perda, sofrimento, dores, ferimentos, você consiga às vezes passar. Porque você pode conseguir. Só que o problema, o prejuízo, às vezes pode ser inevitável. Quando que, se nós estivermos bem com Deus, preparados, o mal pode vir até nós, mas ele não vai ter sucesso. O plano dele vai falhar, porque nós vamos resistir ele, de que maneira, pessoal? De igual para igual. Nós estamos no espírito lutando contra o demônio que é espírito. Não adianta eu estar na carne, não é estar na carne, eu não estou acusando ninguém aqui de estar no pecado. Estar na carne é diferente de estar no pecado. Estar na carne é eu simplesmente viver no natural, do modo natural da vida. Quando eu estou no pecado também é, só que é outro sentido. Quando se fala carne, a pessoa só imagina, né, o pecado em si, mas não chega a ser isso. Muitos de nós, às vezes, vivemos na carne dentro da igreja, né? Então nós precisamos começar a olhar com os olhos diferentes, antes que os maus dias venham, antes que você, irmão, não tenha forças para caminhar, para vir para a igreja mais. Sabe, tem muitas pessoas, irmãos, que dariam tudo para estar onde você está. Que daria tudo para trocar de lugar com você, para ter o que você tem, para poder fazer talvez o que você fez hoje. E às vezes nós não entendemos. Às vezes nós não entendemos. Conversava com um irmão outro dia, até inclusive de uma outra igreja, e ele falava assim comigo: rapaz, eu fiquei impressionado. Ele frequenta lá a igreja, essa igreja que ele vai, tem as células. E ele falou, eu fiquei naquela célula, mas eu fiquei impressionado. Ele usou um termo assim, eu até achei engraçado, mas tem uns 3 quebrados lá. Só que ele falou quebrado, eu pensei que era quebrado no sentido figurado, né? Tipo de, tá prejudicado, tá caído na vida, não. Era 3 quebrados mesmo. Pessoas todo quebrado, completamente sem condições de andar. Diz que complicado. 2 sofreram acidentes. Só que sempre com Deus. Irmãos, diz que um dia ele foi só para ver. Diz que um dia ele foi, estava um sol muito quente. Estava sol, tardezinha e estavam lá. Outro dia, diz que estava frio, um tempo frio, ruim, meio chovendo. Ele falou, eu vou para ver se aqueles vão estar lá. Estavam lá. O outro dia, debaixo de chuva, ele falou, não, agora eles não vão. Chegou lá, quem que estava lá? Como diz ele, contando para mim, os quebrados estavam lá. Aí ele falou para mim, isso foi uma vergonha. Para mim foi uma vergonha, porque a gente que tem toda a condição física para andar, para caminhar, para estar onde queremos, e aquelas pessoas carregadas com deficiência física, estavam lá, faziam questão de ir para ouvir a palavra. Então, queridos, nós precisamos analisar, antes que chegue o mau tempo, antes que chegue aquele momento da nossa vida, irmão, em que o inimigo completamente já abateu a gente dentro de nós. Aí essa fase é uma fase mais complicadinha de você sair dela, né? Então ele diz, antes que cheguem os maus dias, os maus dias, né? Versículo 1 ainda. E cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles, o que, gente? Contentamento. Aí chega aquele tempo, irmão, da vida da pessoa, que a pessoa não se contenta com mais nada. Não se contenta. A pessoa chega a um afastamento, às vezes, tão grande, que nada para ela contenta ela. Ela pode ter riqueza, ela pode ter dinheiro, ela pode ter o carro que ela quiser, o apartamento que ela quiser, tudo de financeiro que ela quiser, mas dentro da alma dela ainda alguma coisa vai estar clamando. Alguma coisa ainda vai clamar. Por aquilo que não se pode comprar. Por aquilo que não se pode, irmãos, de maneira alguma, alcançar, a não ser
buscando na palavra, buscando em comunhão com Deus. A gente tem que buscar Deus, irmãos, cada dia mais, nunca diminuir. Lembra de como você era antes. Pastor, eu em vez de melhorar, eu retrocedi um pouquinho. Então, não é retrocesso, é progresso com Deus. Continuando, versículo 2. Antes que se escureça o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens, depois da chuva, escureça tudo. Olha o versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens, o que, gente? Olha aí, homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem o que, gente? Por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelo que, pessoal? Pelas janelas. Então veja bem, irmão. Eu falo para você, irmão. Eu não vou falar que eu sei, não vou falar. Mas olhando para você, você veja. Um tempo atrás você não era mais forte? Só para você, não precisa responder para mim nem para ninguém. Mas um tempo atrás, você não era mais forte? Pensa bem com você mesmo, reflita um pouquinho agora. E Deus está falando, no dia que tremer os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores. Quando vem essa escuridão novamente, quando vem o mau dia, Deus está falando, antes que chegue isso, antes que os fortes começam, o que, pessoal? Comecem a se curvar. Você já foi mais forte, irmão. Não vou falar que eu sou um profeta aqui, que eu não estou falando agora como profeta. Que é bem simples de entender. E não precisaria ser profeta para dizer isso. Que nós, um dia já fomos mais fortes. Sim ou não? Nós já fomos melhores, irmãos. Um dia nós já fomos melhores. Só que Deus está falando, os homens fortes estão o quê? Nesse dia que chega o mal, aqueles que não se lembram, que não se apegam, que não, digamos, aumentam o ritmo ao invés de diminuir, essas pessoas que ao invés de ir para frente a cada dia mais em oração, em clamor a Deus, em vida de oração, santificação, em jejum, em sacrifício que for preciso, cada um vai ter a sua maneira de orar, de jejuar, enfim, de se dedicar a Deus com seriedade, não com brincadeira, mas com seriedade, aquelas pessoas que não aceitam o retrocesso e que é um progresso sempre na presença de Deus, que estão na presença de Deus sempre para procurar melhorar, e não para que aquilo que eu receba de Deus venha ser para mim não como um degrau para me fazer subir, mas sim como um abismo para me fazer cair. Porque quando essas coisas começam a acontecer, quando isso começa a chegar até nós, então nós percebemos que os fortes começam a se curvar. Aquela pessoa que um tempo atrás era desbravadora, aquela pessoa que um tempo atrás vinha para a igreja debaixo de chuva, de sol, caindo pedra, trovejando, não tem problema, não tem frio, não tem nada, ela estava na igreja. Aquela pessoa que guardava bem a sua casa, que orava bem pela sua casa. Falei acho que foi quarta-feira que eu preguei, eu comentei no culto das 14 horas, de Atos capítulo 12. Você vê a história de Herodes, querendo maltratar alguns da igreja. Pegaram Tiago, maltrataram o Tiago e mataram o Tiago. Viu que isso não houve uma repercussão, ninguém reagiu, ninguém achou ruim, todo mundo ficou de boa. Pegaram e prenderam o Pedro também. Quando prenderam o Pedro, a reação foi outra. Aí a Bíblia diz que a igreja começou a fazer contínua oração por Deus a Pedro. Eu até fiz uma frase, coloquei no meu Facebook sobre essa palavra. Que a oração, a falta da oração faz o que está vivo morrer. Porém, com a oração, até aquilo que está decretado à morte, volta a reviver. Porque o Pedro era um decretado o quê? A morte.
Só que quando a igreja então reage contra esse decreto, a igreja reage em oração contra aquele decreto que seria apresentado, o que acontece? A igreja começa a orar, e o anjo de Deus foi enviado lá na prisão para tirar o Pedro de lá, meu irmão. Você quer ver Deus agindo na tua vida, irmão? Vá para a oração, em nome de Jesus. Vá mesmo, tenha vida de oração, tenha vida com Deus, cada dia mais. Busca mais, porque senão até o que é forte, irmão. Como eu disse, o Tiago não deram importância. Vamos lá, eu vou terminar em 1 Reis, 2 Reis, por favor. Então lembra de Deus, irmão, porque se a gente estiver com Deus, a gente percebe as coisas, Deus vai nos alertando. É o 24. Se eu, irmãos, estiver bem ligado com Deus, estiver com o ouvido bem abertos a Deus, eu não desprezo uma mensagem como essa. Por mais simples que seja, esteja sendo vindo de mim ou de qualquer outro. Não importa. Não desprezo. Mas eu aplico. Eu aplico isso na minha vida como uma injeção que me fortalecerá. Vai fortalecer, se a minha imunidade estiver baixa, o Espírito de Deus me fortalece. Eu vou permanecer forte. Não vou ser como a Bíblia diz, um forte que está se curvando, irmão. Nós somos fortes em Deus, sim ou não, pessoal? Ninguém aqui, como eu falei, você não é um erro, você não é um acaso, você é uma pessoa escolhida para vencer. Só que as circunstâncias, conforme as coisas foram acontecendo, talvez o diabo se aproximou e está te encurvando. Sem que você talvez dê atenção devida, sem que perceba. 24, versículo 18. 24, 18. Quem achou, diga amém. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias de Libina. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante de sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Veja um minutinho aqui só. Presta atenção. Vou fazer um comentário aqui antes de eu seguir. Não faça. Não considere o Deus amor, irmãos, como um Deus que não... Às vezes nós temos um pensamento assim, Deus é amor, então Deus vai sempre me perdoar, o que eu fizer não tem problema. É só eu vir que Deus... Não. Considere também, irmãos, digamos assim, a ira de Deus, entre aspas. Considere. É importante, eu falava um dia sobre o Deus Salvador e o Deus Senhor. O Deus Senhor é aquele que exige. Deus é Salvador, também é o quê? Também é Senhor. O mesmo Deus, nós temos Deus, olhar para o Deus Salvador, o Deus que me acumula de bens, que me abençoa, que me guarda, que me perdoa, que me abraça em todos os momentos, o Deus amor. Esse é o Deus o quê? O Deus Salvador. Mas olha para ele também como o Deus Senhor, o Deus que exige, o Deus que te cobra, o Deus que cobra santidade, o Deus que cobra seriedade, o Deus que cobra fidelidade na aliança que um dia você fez com Ele. Você já fez uma aliança com Deus? Você está sendo fiel a Deus? Ou está, como a Bíblia diz em Tiago, prostituindo com as coisas deste mundo? Não é prostituição, pecado, com as coisas desse mundo. Então, prestemos atenção e levemos em consideração, sim, o Deus Senhor também é um Deus que nos abençoa, exigindo e cobrando, nos exortando, alertando e nos dando
forças para livrar do mal. Continuando, veio a ira de Deus. 25, capítulo 25, agora o versículo 1. E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os 2 muros, junto ao jardim do rei. Porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Irmãos, olha, veja bem, algumas coisas nós precisamos ponderar aqui. A cidade foi sitiada por mais ou menos 2 anos, ou seja, sitiada, foi cercada. Ela foi cercada e o rei, o Zedequias, não prestou atenção nisso. Eles não perceberam que eles estavam sendo o quê? Cercados. Olha lá o versículo, tá, para você ver. Quer ver o versículo 2, 25, 2. E a cidade foi sitiada até o 11º ano do rei Zedequias, e aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada do quê? Da fome. Quando bateu a fome que eles perceberam, mas por que está faltando comida? Por que não está tendo nada? Porque não tinha como entrar. A cidade estava o quê? Cercada. Irmãos, veja bem, cuidado, a aproximação do diabo pode cercar você e você não percebe. Quando nós estamos às vezes envolvidos, o mal consegue nos, digamos assim, nos chamar a atenção com seus ardis, com seus argumentos. Ele acaba nos tirando o foco, a gente acaba deixando de lado e não percebemos. E ele vai cercando a nossa vida, ele vai sitiando. Ele vai nos cercando. E a gente só desperta quando o quê? Quando a gente vê a nossa cidade com falta de pão. Irmãos, eu vou falar com todo o meu coração para você. Se me perdoe o que eu vou dizer para você, não é para te ofender, mas se me perdoe, eu não sei por que ainda, alguns, não estou dizendo todos, eu não sei como vocês que não estão vindo conseguem não vir orar quarta-feira pela sua casa. Porque as pessoas só se despertam quando o quê? Quando vê faltando pão dentro de casa. Não é pão, dinheiro não, irmão. Não é só dinheiro que sustenta uma família. É quando o marido percebe que já não está tendo mais atenção da esposa. É quando o esposo, né, começa a perceber o distanciamento dos seus filhos. Começa a faltar comunhão. Começa a faltar compreensão. Começa a faltar diálogo dentro do lar. Começa a faltar aquela aproximação e a gente não percebe. E de repente, quando eles perceberam por que está faltando, aí que eles entenderam, nós estamos cercados pelo inimigo. Nós estamos cercados, irmão, você não sabe o que o diabo planeja contra a sua casa. Você não sabe. Por isso que Deus está falando, lembra do teu Criador antes que chegue o mal na sua casa. Antes que você esteja cercado, antes que dentro da sua casa, antes que o seu casamento comece a ser abalado. Porque a Bíblia diz, se o Senhor não edificar a casa, será em vão o trabalho das pessoas. Dos pais, das famílias, será em vão. Então é preciso a gente ter cuidado, porque o diabo pode estar nos cercando, irmão, para dar um golpe bem grande e a gente não está percebendo.
Aí, na falta do pão é que a gente desperta. Só que, como eu disse, até esse despertar acontecer, o prejuízo já pode ser muito grande. Você pode até buscar Deus, Deus pode te ajudar de alguma maneira, mas você pode não evitar muitas tragédias. Pode ser tarde demais. E o Zedequias não percebeu, estava distraído, não percebeu a cidade sendo cercada. Seja a vida financeira, seja a sua saúde, seja o momento, como eu falei, da sua família. Olha para a tua vida e veja, Deus, será que eu não estou cercado? Começou a faltar o pão. A Bíblia diz, quando a fome não entrava mais e não havia pão sobre a terra. Pão para o povo da terra. Não havia mais. E se não tem pão, é aquilo que eu acabei de dizer, começa a faltar a força. E é aí que você vê homens fortes, como diz lá em Eclesiastes, sendo vencidos. Pessoas que jamais poderiam se entregar, pessoas que jamais poderiam, tinha todas as condições para vencer, mas começou a faltar o pão, ela não se alimenta mais direito. Porque eu estou cercado, eu não consigo, não tenho força para reagir, para buscar mais a Deus, eu não consigo mais trocar qualquer compromisso para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, para entender que Deus é que vai à minha frente. Em primeiro lugar, eu preciso estar em Deus, eu preciso dar mais tempo para Deus do que qualquer outra coisa na minha vida. Não que isso não significa que eu tenho que estar 24 horas na igreja, não, eu só tenho que estar alimentando o meu espírito, para que a falta de pão não venha me enfraquecer. E a falta de pão enfraquece qualquer um, irmão. Enfraquece o missionário R.R. Soares. Enfraquece o pastor Jaime de Amorim Campos. Enfraquece o pastor Fernando. Enfraquece Carlos. Enfraquece qualquer um de nós. Qualquer um de nós, sem exceção, que ousar a não buscar em Deus o pão nosso de cada dia. Esse sustento que não se deve faltar, que nos foi ensinado numa das primeiras orações que Jesus ensinou aos seus discípulos. Quando começa a faltar dentro do nosso lar, na nossa vida, esse pão espiritual, a minha casa começa então, as coisas da minha vida começam a ficar bambas. Eu não consigo mais. Para eu concluir, gostaria de ir um pouquinho mais além, mas não vou poder agora. Versículo 4. Olha o que acontece. Então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei. Olha que coisa séria. Mais uma vez Deus está falando dos... Está escrito aqui? Versículo 4. Então a cidade foi arrombada, os homens do quê? Homens de guerra fugindo. Homem de guerra não foge da batalha. Não é para fugir. E o rei não prestou atenção. Quando viram que estava cercado. Agora, arrombaram a cidade. Aí quando começa a faltar comunhão entre o marido e a esposa, um dos lados começa a arrombar o casamento. Para buscar fora. Quando começa a faltar comunhão entre o pai e o filho dentro de casa, o filho arromba a porta de casa para sair, casa às vezes antes da hora, só para sair da casa do pai. Já viram situações assim? Quando acaba se ver cercado, começa a acontecer os arrombamentos. Ou seja, começa a acontecer aquilo que é forçado. Começam a abrir caminhos onde não poderia existir caminho. Começam a enxergar saída onde não se pode ter saída. E a gente não percebe. Por isso o Eclesiastes diz, lembra do teu Criador. Ainda há tempo de você se prevenir de muitas coisas. A sua força vai ser dobrada e muito pelo contrário, você não vai ser uma pessoa que vai se encontrar impotente diante da guerra e vai ter que correr como esses homens aqui. Ó. Versículo 4, então a cidade foi arrombada. Sabe, aí começa
o erro acontecer, você pode levar para todos os sentidos, muitas coisas começam a acontecer e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta entre os muros do jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor e o rei foi pelo caminho. Versículo 5. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó. E todo o seu exército, o que, pessoal? Dispersou. Se o diabo tocar no rei, o exército vai dispersar. Satanás tem um objetivo, ele não luta em vão. O diabo tem foco e ele tem direção certa. Ele vai tocar em quem tem a responsabilidade de levantar pessoas. E você tem essa responsabilidade, esse poder de lutar, salvar e abençoar a sua família. Como eu falei de Pedro e Tiago. Mataram Tiago, ninguém fez nada. Aí quando prenderam Pedro, a igreja orou, resolveu. Mas precisou primeiro ter que perder quem? Perdeu Tiago. Irmãos, que não seja preciso você perder Tiagos na sua vida para você se levantar em oração. E vou ser sincero para você, irmãos, o motivo do nosso desânimo e do nosso fracasso, eu falo do nosso, porque eu também estou recebendo essa palavra como você. Vai pensar que Deus está falando só com você, porque Deus também está falando com quem? Deus também está falando comigo, sim. Então, o meu fracasso não tem justificativa. Se eu fracassei, o problema, irmãos, eu sou errado, não adianta eu querer culpar os outros, porque ninguém impede o meu sucesso, sim ou não? Ninguém pode impedir você de crescer, ninguém pode impedir você de ser uma bênção. Se Deus é contigo, se Deus é por nós, quem será o quê, pessoal? Quem será contra nós? Não tem. Quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? Sendo que é Ele que nos justifica. É Ele que guerreia as nossas guerras, sim ou não? Nós não vamos ser guerreiros fugindo da guerra. Homens de guerra que correm da luta. Nós não vamos ser homens fortes, como diz Eclesiastes, que não vai ter resistência mais, em vez de ser forte, mesmo forte, está se curvando, não. Eu vou ser um forte resistente, um forte que vai suportar, que vai combater, que vai rombar, que vai lutar e vai ser uma bênção na mão do Senhor. Esse rei foi pego, se você ver depois, tragédia aconteceu aqui, irmão. Depois você lê só para você ver, que coisa triste. Mas que isso não aconteça com a gente. Meu irmão, talvez você enfrenta muitas lutas, é porque Deus tem um plano muito grande na tua vida. Você precisa vencer, porque através de você, a tua família, muitas pessoas do seu lado, se levantam junto. Amém? Você acredita nisso? Então lembra do teu Criador, nos dias da sua mocidade. Como você era um tempo atrás. Não diminua. Eu era melhor, pastor, então lute para buscar. Ainda é tempo. Reaja contra essa frieza espiritual. Reaja contra esse desânimo que te pegou. Reaja contra isso. Ah, mas alguém foi culpado. Ninguém é culpado, irmão. Ninguém é culpado. Você vai ver. Se você daqui para frente começar, você vai ver que ninguém é culpado. Se eu parar hoje, irmão, de pregar o evangelho, de fazer qualquer loucura na minha vida, a culpa não é do pastor Fernando. A culpa não é do Ministério da Graça. A culpa não é do pastor Jaime. Fui eu que fui um guerreiro que fugiu da guerra. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Que Deus possa te abençoar. Mas não demore. Desculpa a expressão que eu estou usando. Preste atenção, irmão. Se previna antes que o mal chegue. Se a hora que ele estiver vindo, você já for de encontro com ele, não se aproxima. Faça que nem Josué. O anjo apareceu para ele nas muralhas de Jericó. Ele já arrancou a espada. És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele não ficou de conversa, não. Se fosse o inimigo, já arrancava a cabeça fora. Amém, pessoal? Estava esperto. Seja dessa maneira, irmão. Eu tenho a certeza que o teu amanhã vai ser brilhante, vai ser de sucesso. Perceba a presença do inimigo. Cuidado para que ele não se aproxime e te pegue de surpresa. Diga graças a Deus. Levante as mãos para os céus assim. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Bem bonito e bem forte que Ele merece. Amém, gente? Deixa eu fazer uma oração com vocês. Vamos ficar de pé um pouquinho? Está frio? Vamos esticar as pernas aí? Em nome de Jesus.
fazer uma oração com vocês, em nome de Jesus. Aí nós já vamos receber uma bênção especial, em nome de Jesus. Feche os olhos. Pai, obrigado por este culto. Obrigado, Pai, o Senhor concedeu a mim essa tão importante, Deus, missão. E, Pai, eu sei que ao mesmo tempo que quando eu prego, o Senhor, meu Deus, também fala comigo. E, meu Pai, faz aqui no nosso meio, Jesus, um despertamento acontecer. Que eu não precise, meu Deus, de alguém sempre me incentivando, sempre me cobrando a te buscar, a fazer a sua vontade. Não, que isso nasça, surja dentro de mim, meu Pai. Esse desejo de ter comunhão com o Senhor, para ser fortes. Lembrar do Senhor no tempos do dia da mocidade, os tempos em que nós nos convertemos. Enquanto, meu Deus, há tempo, porque o mau dia pode chegar e nos deixar tão desanimados que vamos ser fortes retrocedendo. Como aqui, meu Deus, em Zedequias, a palavra fala que os homens de guerras fugiram. Os homens de guerra, meu Deus, estavam fugindo da batalha porque passaram fome, Pai. Ficaram distraídos, o rei não percebeu, o rei foi ferido, Pai. Mas eu te peço aqui, Jesus, vem agora ajudar esse homem, essa mulher. Você pode ser o principal causador, que vai reparar talvez o dano que o diabo queira causar na sua casa, na sua família. O Senhor Jesus pode sim hoje ter falado contigo e ter te chamado, e está te dando hoje uma oportunidade de você se levantar e ser esse rei forte, que vai fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Oh Espírito Santo, eu te agradeço em nome de Jesus. Derrama sobre mim o teu Espírito, derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir o teu amor. Diga para ele isso. Eu sei que te importas comigo, bem bonito. Eu sei que te importas comigo. Eu sei que me amas também. Aleluia. A tua palavra me diz assim: jamais te lançarei fora. Desde o começo, vamos pedir para ele. Derrama sobre mim o teu Espírito. Feche seus olhos e cante. Derrama sobre mim, ó meu Senhor, faz-me sentir a tua presença, faz-me sentir o teu amor. Fale bonito isso. Eu sei que te importas comigo. Eu sei que me amas também.
suas mãos para os céus. Então vem, Espírito Santo. Diga com fé. Vem sobre o meu ser, preencha o meu vazio. Diga isso. E renova o meu viver. Então vem, Espírito Santo. Vem sobre o meu, oh, preencha o meu vazio e renova o meu viver. Pai, que mensagem séria. Precisamos levar uma vida cheia do Teu Espírito. Não podemos nos esquecer que a única coisa que nos importa é uma vida na Tua presença. Não podemos nos esquecer que a única coisa que importa é uma vida no Teu altar. É uma vida cheia, meu Deus, da unção, da fé e principalmente da santidade. Não é à toa que a Tua palavra diz que sem santidade ninguém verá a Ti. E eis aqui, ó Deus, um povo que quer ver o Senhor, que não quer, ó Deus, levar uma vida religiosa apenas, que não quer ser, meu Deus, um mero frequentador de cultos, mas quer ter uma vida na Tua presença. Porque nós, ó Deus, ao chegar ao final dessa vida, nós comparecemos ante o tribunal de Cristo, compareceremos ante o tribunal, aonde seremos julgados por tudo aquilo que fizemos ou também deixamos de fazer. Por isso que nós estamos aqui nesse momento pedindo a inspiração do Senhor, pedindo a inspiração do Teu Espírito que é santo, para que possamos, ó Deus, não cair em meio às ciladas. Existem ciladas, existem mentiras do diabo, existem artimanhas das trevas que querem sujar as nossas mãos, mas, meu Deus, o Teu servo, o apóstolo Paulo, ele disse: eu quero que os homens orem em todo lugar, levantando para Deus mãos santas, sem iras, sem contendas. E é por isso que as nossas mãos estão erguidas pedindo: vem, Espírito Santo, e purifique agora a nossa alma. Não nos deixe, ó Deus, ser, ó Deus, imorais, não nos deixe ser, ó Deus, pecadores contra a Tua presença, mas nos encha hoje, nos dê um vigor, nos dê, meu Deus, uma santidade que vai nos fazer diferentes, que verdadeiramente vai nos fazer brilhar, que verdadeiramente vai nos fazer, ó Deus, crescer na graça, no conhecimento, no poder do Senhor. Oh, então agora encha o nosso cálice agora, faça-nos transbordar no dia de hoje. Queremos que esse domingo, 26 de maio, fique marcado como um domingo especial para nós, um dia de bênçãos, de vitórias, de realizações. E eu te peço, encha sim, encha cada um que aqui está. Oh, aleluia, oh, aleluia. Seja cheio do Espírito de Deus agora. Oh, reclamante, oriando, lomandalamaná, debelere canto, ribalabá, churiando, lololobalabá, remandalamanalama, doriande, rebalabá, churiririandele. Oh, seja cheio, se avive hoje em Deus. Se avive, peça para Deus acender a chama, fazer de você uma labareda de fogo nas mãos dele, alguém que vai fazer a diferença, alguém que vai guardar a salvação, alguém que vai salvar a outros também. Ah, é isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, oh, faça transbordar a nossa vida. Oh, ramanamá, churiando, robalabá, rebalabá, reberererere. Oh Deus, eis aqui os Teus filhos, eis aqui a Tua igreja, que
que acredita no que o Senhor tem. E nós vamos viver as grandes obras que o Senhor tem. O Senhor está cuidando de nós. E nós aceitamos esse cuidado. Oh, coloque a mão no seu coração. Ele se importa com você. Aleluia. Eu sei que te importas comigo. Sinto o amor dele. Eu sei que me amas também. O que diz a palavra dele? A tua palavra me diz assim: jamais te lançarei fora. Eu quero ouvir a voz da igreja. Então vem. Oh, peça para ele com toda a sua fé. Vem sobre o. Fale sinceramente isso. Preencha o meu. E renova, peça para Jesus. E renova o meu vir. Com fé, diga. Então vem, Espírito. Oh, que coisa linda, Senhor. Vem sobre o meu. Preencha, Jesus, preencha. Preencha o meu vazio. Vamos erguer o tom, vamos lá. E renova o meu viver. Para terminar, então vem, Espírito. Oh Senhor, que obra bonita está acontecendo hoje aqui. Vem sobre o meu ser. Preencha o meu vazio e renova o meu viver. Vamos aplaudir a Jesus. Ele merece toda a honra e toda a glória. Graças a Deus. Obrigado, Jesus. Amém?